Queridos, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, amém? Você pegue sua Bíblia, por favor. Abra ela no livro de João, capítulo 17. Nós leremos dois textos. Eu só vou ler a parte A do versículo 21 do capítulo 17. Após isso, nós leremos Hebreus, capítulo de número 10, versículo de número 9 e versículo de número 10. A primeira leitura será em João 17, versículo 21, apenas a parte A do versículo, por favor. Posterior a este versículo, leremos Hebreus, capítulo 10, versículo de número 9 e versículo de número 10. Em nome de Jesus. Se você não encontrou, leia com alguém do seu lado, só não perca a leitura. Como eu disse, a primeira leitura será João 17, parte A do versículo 21. Quem encontrou, diga glória a Deus. Para que todos sejam um. Hebreus, capítulo de número 10, parágrafo de número 9 e parágrafo de número 10. Eu vou ler para não tomar muito tempo. Então ele disse: eis-me aqui para fazer a tua vontade, ó Deus. Ele tira o primeiro para que possa estabelecer o segundo, por cuja vontade somos santificados pela oferta do corpo de Jesus Cristo, feita de uma vez por nós. E você diz amém. Amém. Olha para alguém que está do seu lado e diga para ele: não precisa de mais nada. O sacrifício da cruz é tudo. Se assente dando glória para Jesus. Glória a Deus. Queridos, eu quero agradecer a Deus. Glória. Quero agradecer a Deus por essa oportunidade. Esse aí estava melhor. Agradecer a Deus por essa oportunidade que o Senhor nos concede de estar na presença do Senhor. Eu fico muito feliz de conhecer essa casa, conhecer este povo abençoado e estar aqui adorando ao Senhor juntamente com os irmãos. E eu fico muito feliz. Eu quero agradecer e estender o meu agradecimento à vida, primeiramente, do pastor desta igreja e do pastor dos meus amigos. Deus abençoe, pastor, tá bom? Que Deus abençoe o senhor. Eu aprendi com o meu pastor que pregar é muito fácil. Por quê? Todo pregador chega na sua igreja, prega e vai embora, e quem fica com a bomba é o pastor, né? Então a gente tem que ser muito grato aos pastores, porque é ele que segura a bomba depois no culto de ensino, para dar continuidade àquilo que foi falado. Então Deus abençoe, tá bom, pastor? Deus abençoe Felipe e Gabi, tá bom? Para quem não sabe, o Felipe e a Gabi são ótimos pregadores. E se você quiser chamar um para pregar, já chama o outro, que os dois pregam juntos. E aí vai uma bênção, não 50%, vai uma bênção sem medida. Tá bom? Eu indico muito, tá bom? Que Deus abençoe vocês, tá bom? Rebeca, Deus abençoe. Tá ali minha noiva, que Deus abençoe, tá bom? Te amo, em nome de Jesus. Queridos, eu prometo que eu vou ser muito rápido, mas eu preciso muito da sua atenção. Quem quer ouvir a palavra de Deus, diga amém. Amém. Trago a paz do meu pastor, pastor Eliseu Almeida, da Assembleia de Deus Ministério do Belém, tá bom? Leve a paz do meu pastor em nome de Jesus. Queridos, eu li um texto sendo João capítulo 17. E eu não sei se você já ouviu falar deste termo, mas eu quero usar o texto de João como um pedestal a aplicar o texto de Hebreus. Da seguinte forma: quando nós falamos acerca de João 17, nós falamos acerca de unidade. Unidade daqueles que seriam ou seguiriam ao Senhor posteriormente à vinda de Jesus Cristo na terra. Aqui o capítulo 17 de João é uma oração que Jesus faz a Deus Pai. E essa oração, olhe para cá, essa oração de Jesus, ela é repartida em 3 partes. Quantas partes? Você está me ouvindo bem? Diga amém. É repartida em 3 partes. A primeira parte da oração de Jesus em João 17 é ele orar por si mesmo. A segunda parte da oração de Jesus no capítulo 17 é orar pelos discípulos. A terceira parte da oração de Jesus
é orar por aqueles que serviriam ao Senhor posteriormente à vinda dele. Eu li para você a parte A do versículo 21. Então a gente começa a entender que Cristo ali, na parte que nós lemos, não estava orando por si mesmo naquele momento. Também não estava orando pelos discípulos, mas ele estava orando por nós, que seríamos unidade e devemos ser unidade. Para a gente entender um pouco melhor, quando Jesus começa essa oração, detalhe é que Jesus vem de um período de despedida. Perceba que do capítulo 13 ao capítulo 16, Jesus passa se despedindo dos discípulos e de toda a sociedade que o acompanhava. Jesus passa esse tempo um pouco mais baixo. Jesus passa esse tempo se despedindo de quem acompanhava as mensagens de Cristo. E olhe para cá, o detalhe fielmente do texto que eu consigo perceber é que a mensagem mais calorosa de Jesus, a mensagem que mais chamava a atenção das pessoas que seguiriam a Jesus, era a mensagem acerca do reino dos céus. Jesus pregava muito acerca disso. Só que nesse período de despedida, ele posteriormente a isso, ele começa a orar ao Pai, dizendo: Pai, é chegado a hora. Hora do quê? Hora do propósito dele. Versículo de número 1 do capítulo de número 17. Nós percebemos que Jesus está orando ao Pai, dizendo que é chegado a hora dele. E sabe qual é o detalhe? É que Jesus se utiliza da conotação dizendo assim: Pai, glorifica a mim, para que eu possa glorificar a ti. Sabe qual é o detalhe? É que essa conotação utilizada por Jesus está querendo dizer mais ou menos o seguinte: em nossa visão limitada, quando nós olhamos a cruz do Calvário, a nossa mentalidade aponta a dizer que a cruz é sofrimento. A cruz é sofrimento. A nossa mente limitada capita a dizer que a cruz é sofrimento. Quando Jesus se utiliza da conotação no versículo 1 do 17, dizendo assim: Pai, glorifica a mim, para que eu possa glorificar a ti. Alguém que ama Jesus vai dar glória já. É Jesus querendo dizer o seguinte: a cruz nunca foi só sofrimento. A cruz também é o Pai derramando a glória dele sobre mim, para que eu possa glorificar. Alguém já deu glória? Então a cruz, pastor, nunca foi só sofrimento. A cruz também é glória de Deus. Olha para esse crente que está do seu lado, pega na mão dele, saculeja ele, diga para ele: se você não adorar a Jesus hoje, você está muito morto. O culto é Jesus hoje. Olhe para cá e me encara. Jesus está dizendo: glorifica a mim, para que eu possa glorificar a ti. E a gente começou a entender que a cruz não é só sofrimento. Vamos lá. Quando Jesus se utiliza da conotação no versículo 1, se iniciando, dizendo assim: é chegada a hora, eu começo a perceber um dos principais propósitos de Cristo. Qual é esse propósito? Reestabelecer um relacionamento entre o homem e Deus, e trazer ao homem a vida eterna. Até porque Jesus é a vida. E eu começo a captar e andar um pouco na Bíblia para entender um pouco acerca disso, desse propósito único que Jesus veio trazer a nós. Eu percebi, desde o princípio, quando Deus olha para Adão e diz assim: Adão, de toda árvore boa para alimento você pode adquirir, mas olhe para cá, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal você não pode comer. Por quê? No dia em que você comer, certamente você morrerá. Há uma questão teológica a se utilizar, que as pessoas pensam que Adão e a Eva só foram arrancados, pastor, do jardim simplesmente por ter comido da árvore da vida. Não é isso. Até porque, se nós formos analisar o capítulo 3 do versículo 20 e o versículo 22 do livro de Gênesis, nós percebemos o principal motivo. Me pergunte qual? O principal motivo é Deus dizendo assim: já que o homem estendeu a mão sobre a árvore da vida, ou melhor, sobre a árvore do conhecimento do bem e do mal, eu não posso permitir com que o homem estenda a mão sobre a árvore da vida e viva eternamente. Até porque quem come da árvore da vida tem vida eterna. Qual é a preocupação de Deus? Eu preciso arrancar o homem do jardim, não só pelo fato dele ter rompido um limite, mas para que o homem não viva eternamente no mesmo pecado. Até porque, me encara agora, pecar é uma coisa, iniquidade é outra. Quem peca uma hora se arrepende. Até porque ninguém é levado ao inferno por pecar. Até porque se você olhar para o lado ou olhar para si mesmo, quem não tem pecado
pecado, atire a primeira pedra. A pergunta é, se o pecado não é o maior problema, qual é o maior problema? O maior problema é a iniquidade, é viver eternamente no mesmo pecado que acabou de cometer. Agora me encara. Deus está dizendo, eu preciso arrancar. Irmão, se prepara que isso aqui vai voar. Deus está dizendo, eu preciso arrancar o homem do jardim que está no Éden, para que ele não viva eternamente. Agora olhe para cá. Quando Deus arranca o homem do jardim, Deus coloca querubins à porta do jardim com uma espada que se volta. É mais ou menos Deus dizendo assim: no caminho da árvore da vida ninguém chega mais. No caminho da árvore da vida eterna ninguém consegue mais alcançar. E se tentar romper o limite de novo, a espada do querubim passa sobre você e você morre. Agora olhe para cá. Eu me perguntei, Deus, mas esse não era o propósito do diabo, fazer com que o homem perdesse o caminho da vida eterna, perdesse a vida eterna. Aí Deus falou para mim: Pedro, entenda, talvez o diabo até estava feliz com esse momento, a qual ele conseguiu obter êxito em seu propósito de fazer o homem não ter mais acesso ao caminho e não ter mais acesso à vida. Mas quando a gente entende o propósito de Jesus, baseado no versículo 1 do capítulo 17 de João, a gente entende porque Jesus veio para a terra. Aí eu começo a captar e entendo, porque um dia em pregação Jesus diz: eu sou o caminho. Jesus não era, ele é. Jesus não vai ser, ele é. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. É Jesus dizendo: o caminho que foi fechado, a vida que não é mais eterna, eu vim para ser o próprio caminho. Eu vim, alguém pegou de pé, eu vim para ser a própria verdade, e eu vim para ser a própria pregador. O que você quer falar com isso? Eu vou começar profetizando para ver se alguém vai dar glória. É Deus dizendo: talvez por um instante o diabo achou que teria obtido êxito em seu propósito, mas o Senhor está dizendo: o diabo tentou amarrar a sociedade, o diabo tentou amarrar a humanidade, o diabo tentou travar a humanidade no pecado, o diabo tentou acabar com a humanidade no pecado, mas o Senhor veio para dizer: eu sou o próprio caminho, eu vim para ser a própria verdade. Agarra a mão de alguém, agarra a mão dele. Eu vou devagar. Não é isso que eu quero pregar, eu vou devagar. Pega na mão de alguém que está do seu lado, pega na mão dele. É por isso aqui é didático, é didático, é didático. Pega na mão dele, agarra a mão dele, saculeja de um lado para o outro, até ele dar ai glória, até ele dar ui, aleluia. Eu posso profetizar para ver se alguém vai pegar de pé. Assim diz o Senhor: tudo que o diabo queria era matar a nossa geração. O diabo queria travar, descer com a iniquidade, mas assim diz o Senhor: o diabo vai ser vencido debaixo do pé da igreja, debaixo. Propósito, não é isso que eu quero pregar. Escuta, propósito. Olha o que Jesus diz na oração: Pai, é chegado a minha hora. Se puder um pouquinho de água, por favor. É chegada a minha hora. Só que essa oração, olhe para cá, olhe para cá. Essa oração de Jesus, quando ele vai orar por si, o versículo 3, se você tivesse com a Bíblia aberta, seria muito bom para acompanhar. Versículo 3, Jesus diz assim: Pai, que te conheçam, ó Deus verdadeiro. Já percebeu que essa expressão de Jesus é uma das expressões mais lindas? Para que te conheçam, ó Deus verdadeiro. Primeiro, se Jesus está dizendo para que te conheçam, ó Deus verdadeiro, é porque também tem deuses de mentira. Segundo, Jesus é um dos nomes mais conhecidos do mundo, sendo o nome mais falado mundialmente. O porquê? Quando Jesus está orando, ele está dizendo para que te conheçam, ó Deus verdadeiro. Tomara que você esteja ligado para pegar isso aqui. Até porque quando nós falamos do Novo Testamento, não é escrito em hebraico, obrigado, e muito menos em português. Vamos lá? O nosso português, a nossa literatura é muito chula em questão bíblia. Por quê? Porque a palavra conhecer em nossa literatura é muito diferente.
do que a literatura grega. Por quê? Porque quando nós falamos acerca de conhecer, em nossa literatura, pastor, é mais ou menos assim. Se hoje eu me esbarro com você na rua e te encontro amanhã, eu já te conheço. Na literatura brasileira, portuguesa, se eu vejo uma foto sua nas redes sociais e vou para um culto que você está cultuando e avisto você, eu já te conheço, porque eu já vi uma foto sua. Se eu ouço a sua voz um dia gritar o meu nome e ouço outro dia novamente, eu já te conheço. Por quê? Porque eu já ouvi a sua voz. Em nossa literatura, o conhecer é raso, porque o conhecer em nossa literatura é mais ou menos isso que eu falei para você. Agora, o conhecer na literatura grega é diferente, até porque, vamos colocar a palavra certa, o conhecer em grego é gnóstico ou ginóstico. O que é ginóstico? É conhecer alguém mais do que uma mera informação. O que é uma mera informação? É o que ela passa estereoticamente. Quando, olhe para cá e me encara para ver se alguém vai pegar. Quando Jesus ora dizendo assim: para que te conheçam, ó Deus verdadeiro, a palavra é ginóstico. É ele dizendo: Deus, é para que eles não conheçam o Senhor só de ouvir. Pegou? É para que eles não conheçam o Senhor só se desbarrar no culto. Vamos tentar de novo. Para que eles não te conheçam só por ouvir alguém gritar teu nome. Para que eles não... Macalamácia. Para que eles não te conheçam só no dia de congresso. Para que eles não te conheçam só no dia de culto. Eu vou falar até alguém da glória. Para que eles não te conheçam só em culto de Santa Ceia. Mas passa segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. Ele continua tendo relação. Eu posso pregar. Quem é constante, quem é constante, tem relacionamento. Posso pregar para ver se alguém vai dar glória. Assim diz o Senhor. O diabo queria acabar com o teu relacionamento com Deus, mas assim diz o Senhor, o laço é quebrado e Deus está restabelecendo relacionamento. Levante a mão. Levante a mão. Levante a mão. Levante as duas. Eu posso profetizar para ver se alguém pega. Tem duas pessoas de pé. Está comigo na mensagem. Eu vou ver se alguém pega. Posso falar uma coisa? Quem conhece Jesus, uma hora dessa está no bar bebendo. Quem conhece Jesus, uma hora dessa está com a Bíblia aberta dentro de casa, no Salmo 91, mas não ora. Quem conhece Jesus, talvez agora está descendo na boquinha da garrafa. Mas quem se relaciona, vem a luta, vem a prova, vem o vale, tá marchando, tá marchando, tá marchando. Eu vou deixar você adorar. Eu quero ver quem se relaciona. Eu quero ver quem se relaciona. Eu não estou pregando para quem quer se esbarrar. Eu não estou pregando para quem quer ficar. Eu estou pregando para quem quer subir. Para quem quer subir. Você pode pegar na mão de um vaso. Eu estou muito cansado da minha voz, mas você pode pegar na mão de um vaso, saculejar ele de um lado para o outro e diga para ele: e aí, vamos conhecer de verdade hoje? Vamos conhecer de verdade hoje? Posso falar uma coisa? Quem conhece o Glória está travado. Quem conhece o Glória está travado. Quem conhece o Glória está travado. Mas assim diz o Senhor: Satanás acabou de perder a guerra. Acabou. Abre a boca pra 30 segundos de glória, vai. A minha geração não é a geração que prega só por fama. A minha
geração não é a geração do TikTok. A minha geração não é a geração do Instagram. A minha geração é a geração da labareda. Da labareda. Da labareda. Da labareda. Receba, 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 receba. Abra. Esse lado tá pentecostal. Zamanutia, Takanasitere, Jomenevara Calamaciando. Ele tá aqui, ele tá aqui, ele tá aqui. Ele renasça. Eu tô tentando voltar a pregar. Eu ainda tenho algo para falar. Mas o Senhor tá dizendo, Pedro, fala para alguém. Hoje é noite. Que eu marco para dizer. Quer ser constante? Tenha relacionamento. Quer ser firme? Tenha relacionamento. Posso falar uma coisa? Hoje você vai sair daqui tão cheio, mas tão cheio, que quando você pisar o pé na esquina, vai 1000 cair de um lado, 10.000 cai do outro, 1000 cai de um lado. Terra, olhe pra cá e me encara. Que te conheçam. Eu não vou demorar, que já vai dar 10 horas. Aí Jesus diz: que te conheçam, ó Deus verdadeiro. A oração de Jesus não para aí. Ele continua orando. Pedro, por que você leu um texto e leu outro? Você é o pregador de 3 pontos? Me pergunte quem é esse. O pregador de 3 pontos é aquele que lê o texto, sai do texto e nunca volta. Não, não. O porquê você lê um texto e lê outro? Porque para sermos precisamos de algumas coisas: constância, sermos firmes. Só que tem outra palavra que eu creio que se encaixa. Eu prometo que é só isso que eu quero aplicar. É só isso. Eu só vim falar isso. A palavra que se encaixa a sermos unidade. Você percebeu que unidade é isso? É vir muitos grupos e um grupo se juntar para cantar com o outro. Placa não fala muito. Um é da assembleia, outro é de outro. Não importa, somos unidade. Encara. Como saber se uma igreja é unidade comigo? Essa palavra, santificação. Pastor, um dia eu ouvi a palavra assim: nunca procure a igreja mais perto da sua casa. Procure a igreja mais perto da Bíblia. Estou te preparando. Santificação. O que tem a ver o 17:21 com o Hebreus 10? O versículo 9 e 10 de Hebreus fala sobre santificação, porém fala sobre um sistema sacrificial. Vamos lá, eu quero trabalhar isso na sua mente para me aplicar e me assentar. Já tem gente, esses tempos atrás, em março, no carnaval, eu fui pregar lá no Rio de Janeiro. E enquanto estava tendo o carnaval, lá na Sapucaí, um amigo meu, falou assim: Pedro, vai ter um culto, e o culto tem a temática Yom Kippur. O que é o Yom Kippur? É um sistema do Antigo Testamento, do Vaikra ou Levítico, falando acerca de expiação, mais ou menos assim. Cometi um pecado, cometi um erro, cometi uma falha. Vou até o sacerdote todo ano, para que ele transfira o meu pecado para o touro
e solte ele errante pelo deserto. Agora olhe para cá. Toda vez que o Yom Kippur acontece, o pecado da humanidade não é perdoado de uma vez por todas. Não é. Quando a gente fala sobre a expiação do primeiro sistema sacrificial levítico, do Vaikra, que é levítico, a gente entende que o primeiro sistema sacrificial não perdoa o pecado por completo. Ele esconde o pecado. Ele acoberta o pecado. É mais ou menos assim. Estou acobertando o meu pecado agora. Só que eu tenho que voltar no outro ano novamente para fazer expiação. Para cobrir o meu pecado novamente. Não é perdoado por completo. Estou te preparando. O versículo 9 está dizendo assim, de Hebreus 10. Irmão, isso aqui é simples, é Jesus. Se você ama Ele, você vai dar glória. Está dizendo assim, eu vim para cumprir a tua vontade. Perceba, o versículo 9 se encaixa com o Salmo 40. É a mesma conotação. Eu vim para fazer a tua vontade. Estou pregando para quem ama a Bíblia. Olhe para cá, Ele tira o primeiro, estabelece o segundo. Eu falei para você, olhe para cá, eu falei para você que o primeiro sistema é o sistema sacrificial levítico. Só que o segundo sistema não é o sistema sacrificial levítico. Não foi estabelecido através de Moisés. Não foi. O segundo sistema não foi estabelecido através de sumos sacerdotes. Não foi. O segundo sacrifício, ou a segunda ordem sacrificial, não foi estabelecida por sacerdotes do templo. A primeira ordem, vamos lá, para você começar a dar glória. A primeira ordem sacrificial é a expiação de pecado. Mas quando a Bíblia diz que Ele veio para tirar o primeiro, a palavra olhe para cá, a palavra tirar significa em grego abolir ou quebrar. Então a gente entende que Ele veio para quebrar o primeiro sistema. Alguém já pegou? Ele está dizendo, a partir de agora não tem mais expiação para cobrir o teu pecado. A partir de agora é eu subindo na cruz. Eu vou falar para ver se alguém já vai dar glória. É Ele dizendo, a partir de agora não tem mais touro para cobrir teu pecado. A partir de agora não precisa mais de bode para cobrir teu pecado. Eis aí o cordeiro. Eis aí o cordeiro. Ele não cobre o pecado. Ele tira. Ele tira. Ele tira. Pega na mão de alguém, pega. Mais baixo. Ele pega na mão de alguém, 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 dá uma olhada para ele no fundo dos olhos dele. Agora vai tremer, vai tremer. Eu tô ciente disso. Eu vim de um culto abençoado ontem e eu tô doido para marchar aqui com o varão. Pega na mão dele, olha no fundo dos olhos dele e diga para ele: você não precisa de Yom Kippur mais, você não precisa de bode, você não precisa de touro. O sacrifício vivo se entregou na cruz, se entregou na cruz. Se tu não dá glória com isso, não vai dar com mais nada. Aumenta o microfone, por favor, me ajuda. Levante as duas mãos, eu vou profetizar. Felipe, é agora, é agora. Eu vou profetizar. Eu entendi. 1 João, capítulo 3, versículo 8. Olha o que está dizendo. Quem peca é do diabo, mas para isso se manifestou o Filho de Deus para desfazer as obras do diabo. Levante a mão, eu vou profetizar. O diabo queria acabar com a tua vida, o diabo queria acabar com a humanidade, mas assim diz o Senhor, Jesus quebrou o laço do diabo. Ele quebrou.
Eu não estou aqui por causa de Maria, lá vai. Eu não estou aqui por causa de bezerro. Eu não estou aqui por causa de bode. Eu não estou aqui por causa de touro. Eu não estou aqui por causa do candelabro. Eu não estou aqui por causa de sacerdote. Eu não estou aqui por causa de sumo sacerdote. Eu não estou aqui por causa de João. Eu não estou aqui por causa de Maria. Eu não estou aqui por causa de Paulo. Eu estou aqui por causa da cruz. Por causa da cruz. Por causa da cruz. Por causa da cruz. Pega na mão de um vaso. Só se ele estiver ligado. Pega na mão de um vaso ligado. Pedro, o que significa mais baixo? O que significa desfazer a palavra? Eu aprendi com meu amigo, meu pastor Felipe da minha igreja. Eu aprendi que a palavra desfazer, ele é professor de grego. Eu aprendi que a palavra desfazer significa quebrar o que já está quebrado, esmiuçar o que já está quebrado. Eu aprendi que a palavra desfazer significa em grego regnir-me. É mais ou menos assim. É Jesus vindo para dizer: já que o diabo já está quebrado, eu vou quebrar mais ainda. Eu vou tentar de novo. Já que o diabo já está esmiuçado, eu vou quebrar ele mais ainda. Todo dia que você acorda, o diabo arma laço. Todo dia que você acorda, o diabo arma cilada. Aí você acorda, já tem uma armadilha preparada. Aí você levanta, já tem um laço preparado. Aí você vai para a escola, já tem a armadilha preparada. Aí você vai para o trabalho, já tem laço preparado. Mas chega o final do dia, você se ajoelha e dá glória, porque o laço quebrou. O laço quebrou e você escapou. E você escapou. E você escapou, e você escapou. Levante a mão que eu termino, levante a mão que eu termino. Assim diz o Senhor, assim diz o Senhor. A cruz é o livramento para você e para a tua casa. A cruz é livramento, a cruz é livramento, a cruz é livramento, a cruz é livramento. Eu vou falar até você da glória. A cruz é livramento. Coloca a mão no ombro de alguém. Coloca a mão no ombro de alguém. Permita-me, pastor, mas o culto não é sobre os jovens, não. Me permita, Felipe, o culto não é sobre a juventude, não. Me permita, o culto não é só sobre o seu grupo de jovens. Me permita, o culto aqui é sobre Jesus, é sobre o leão que ressuscitou. Posso falar uma coisa? Deus está cansado de gente que só sabe entregar profetada. Deus está cansado de gente que só sabe falar lorota no microfone. O Senhor está dizendo: eu estou levantando uma geração que dá glória quando entende a igreja é a igreja do arrebatamento. Se coloque de pé. E já se coloca de pé pegando na mão do vaso. Isso. Pega na mão dele e fecha os teus olhos. 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 Porque eu vim dizer para alguém que o sacrifício de Jesus é suficiente. Não vai precisar mais de nada. Só se santificar. Porque o preço já foi pago na cruz. Não, você não entendeu. O preço já foi pago na cruz. Com a mão de alguém que quer ser salvo e que já é salvo, que está de olho fechado. Se ele tiver de olho aberto, larga a mão dele. Está desligado desde o começo do culto. Mas se ele tiver com os olhos fechados,
é porque ele está crendo naquilo que eu estou pregando. É que ele está acreditando naquilo que eu estou pregando. Eu vim falar sobre um homem chamado Jesus. E hoje você vai com ele para casa. Não creu? Eu vou falar de novo. Você vai com ele para casa hoje. Você vai com ele para casa. Você vai com ele para casa. Você vai com ele para casa hoje. Eu quero orar com você. Só que como a irmã pegou o microfone aqui, a pastora, e disse que clamar não é falar, clamar é gritar. Perceba que o clamor é só nos momentos mais difíceis que a gente percebe que alguém clamou. Então posso falar uma coisa? Já que a gente veio para um culto como esse, de congresso, vamos clamar a Jesus agora. Vamos clamar para que ele batize com o Espírito Santo. Vamos clamar para que ele passe em nosso meio, operando milagre. Eu já estou vendo o jovem na esquerda orando. Eu já estou vendo o jovem na direita orando. Eu quero ver cada igreja que clama agora. Se tiver vaso ligado, Deus toma. Se tiver vaso ligado, Deus batiza. Se tiver vaso ligado, Deus toca. Se tiver vaso ligado, o Senhor suscita. O Senhor, quem perde a guerra é o inimigo da vossa alma. Quem perde não trava no microfone. Quem perde a batalha é o inimigo da vossa alma. Assim diz o Senhor: o sangue vertido na cruz vai lavar crente hoje. Vai lavar crente hoje. Ora, isso. Jesus santifica. Há poder no nome dele. Tem gente que já está desistindo, está abrindo o olho para olhar para mim. Não. Fecha os olhos e clama a ele. Ele lava a tua alma. Ele purifica o teu ser. Ele purifica o teu coração. Eu não vim pregar sobre Ezequiel, não, irmão. Eu não vim pregar sobre outro alguém. É Jesus. E se você não entende o que eu ministro essa noite, rasga a tua carteirinha de membro. Rasga o teu título de cooperador. Rasga o teu título de diácono. Se ajoelha e se arrepende de novo. Eu vim pregar sobre Jesus. É o Jesus que te lava. É o Jesus que te limpa. É o Jesus que batiza. É o Jesus que renova. E ele está aqui. Abraça alguém que está do seu lado. Homem com homem, mulher com mulher. Abraça alguém. Isso. E ora por ela, Quem começou a boa obra é fiel para terminar. Ora por ele, ora. No seu tempo e na sua hora, ele tudo cumprirá. Baixe os céus e passe batizado, Deus batiza, eu creio. Sua palavra não vai passar. Porque mais fiel que ele nunca houve, não haverá. O medo vem a todo instante pra querer me roubar, dizendo: você já tentou demais, agora pare de sonhar. Então fui ver os meus projetos e comecei a analisar o que é distante da minha realidade. Preciso rabiscar, dizendo filho, espere um pouco, que agora eu vou falar. Receba a presença do teu Espírito. Receba a graça dele. Eu não te trouxe até aqui para morrer. Será que você se esqueceu? Eu penso mais alto que você, e o meu caminho é maior que o céu. Então levante a cabeça.
seu tempo e na sua hora, Ele tudo cumprirá. Passe os céus e passe a terra, sua palavra não vai passar, porque mais fiel que Ele nunca houve, não haverá. O homem te prometeu e depois se arrependeu, mas fiel é quem? Fiel é Deus. Disse que iria te ajudar e depois foi embora. Fiel é Deus, que não falha, não dá. Na hora exata, Ele não mente, não se arrepende, pois Ele zela por tua palavra. Já prepara o coração pra ver Deus completar essa linda obra que Ele começou na sua vida. E você vai cantar o hino da vitória. Quando estiver frente ao mar, receba, e não puder receba, atravessar, chame esse homem com fé. Deus, renova jovem aqui. Não tem Jesus. Gente aqui, Jesus. Toca, 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 toca. O hino da vitória. Toda vez que o mar vermelho tiver que passar, chame logo esse homem para te ajudar. É nas horas mais difíceis que Ele mais te vê. E o nome do Senhor, o hino de vitória, do outro lado. Olha para esse crente que está do seu lado e diga para ele: vamos adorar. Já que o laço foi quebrado na cruz, já que Jesus quebrou o laço, posso falar uma coisa: há legiões de demônios lutando, guerreando, tentando travar, mas o Senhor está dizendo, o salmista disse: o laço quebrou e nós escapamos. Então glorifica, glorifica. O laço quebrou e a igreja marchou, e a igreja marchou. Bate na mão de alguém e diga para ele essa noite, diga para ele essa noite, o sangue dele lava-nos por completo, lava-nos por completo, lava-nos por completo, lava-nos por completo. Eu quero perguntar, você tem alguém em nosso meio que ouviu essa mensagem e entendeu que o foco deste culto e de todos os cultos nunca foi seres humanos, nunca foi escritores, nunca foi mártires. O foco aqui foi o maior mártir da terra, Cristo. Cristo. Termino dizendo para alguém: nós achamos que Cristo é alguém que tem que ser cultuado só em dia de Santa Ceia. Cristo tem que ser cultuado todos os cultos. Ele é o centro, o clímax, a espinha dorsal da nossa vida, da nossa alma. É Cristo. E eu disse a Cristo por essas semanas que eu quero só pregar Cristo. E todas as vezes que eu pregar qualquer que for o livro da Bíblia, que o clímax da história seja apontado a Cristo.
Porque se não for Cristo, não há transformação de vida. Posso falar? Resultado de mensagem é você olhar para a esquerda e ver alguém de joelho ali. Sabe por quê? É gente que entende que não pode mais viver sem Cristo. É gente que entendeu que uma decisão, que um culto tem que ser entregue 100% a Cristo. Nem todo culto a gente está 100%, mas todo culto a gente tem que entregar o nosso máximo. Até porque crente que só levanta a mão no culto só entrega 20% do corpo. Crente que só abre a boca para dar glória no culto só entrega 40% no culto. Crente que só canta no culto é 60%. Mas crente que entendeu que o meu corpo é um sacrifício é 100%. É a minha mão levantada, é meu pé levantado, é minha boca adorando, é eu marchando, é eu pulando. Posso conhecer se tem alguém aqui desse jeito? Quero perguntar, tem alguém em nosso meio que hoje quer fazer uma aliança com Jesus, quer aceitar a Cristo ou se reconciliar com Ele? Levante uma das suas mãos que eu quero te conhecer hoje. Levante um pouco mais baixo. Levante uma das suas mãos que eu quero te conhecer. Você nunca teve distanciado do amor de Deus. Distante do amor não tem como ficar. Mas tem gente que está distante de Deus há muito tempo. E sabe qual é o problema de quem está distante de Deus? Que tem gente que está distante achando que está perto. Posso falar uma coisa? Tem gente distante achando que está perto. Tem gente vazio se achando muito cheio. Eu quero perguntar essa noite para quem reconhece que precisa hoje de Jesus dentro da alma e que quer mudar de vida hoje, não amanhã, é hoje, e quer fazer uma aliança com Jesus. Eu te chamo para o altar. Tem alguém que quer fazer uma aliança com Cristo? Levante uma das suas mãos à direita para me enxergar. Eu só quero te conhecer. Cadê você que quer fazer uma aliança com Jesus? Hoje, corre para o altar. Não saia daqui sem Cristo. Se tiver intercessor para interceder, é muito bom. Gálatas diz que há uma guerra entre a carne e o espírito. Você tem certeza que você vai deixar se vencer por si mesmo? O teu eu grita, não vai. Mas o Espírito está dizendo, mata a carne e vai. Eu quero perguntar mais uma vez, cadê você que quer fazer uma aliança com Jesus hoje? Levante uma das suas mãos que eu quero te conhecer. Cadê você? Cadê você? Cadê você, jovem, que quer Jesus nessa noite? Que não pode sair daqui sem Cristo. E que qualquer mover é desnecessário se não tiver transformação de dentro para fora. Cadê você? Cadê você? Quem está firme com Jesus, levante a mão direita lá em cima, no terceiro andar. Mas quem está firme mesmo. Eu não vou apontar. É desnecessário isso. Mas se você entendeu o que foi pregado e quer hoje fazer uma aliança com Jesus, o Senhor te chama. Tem muito dos nossos lá fora. Tem muito dos nossos perdidos. Jesus quer levantar uma geração para levantar quem está caído. Eu pergunto só mais uma vez, cadê você que quer fazer uma aliança hoje? Porque amanhã pode ser muito tarde. Você está vendo os sinais que está acontecendo, eu não preciso nem falar. Eu não quero te colocar medo. Tem alguém? Se não tem, que Deus abençoe sua vida. Queridos, Deus abençoe sua casa, sua família. E que você vá para casa entendendo que a primeira ordem sacrificial não é válida mais. O sangue de Jesus te lava por completo. Que Deus abençoe sua vida. Terminando o culto, estou ali fora com meu material.
Passe ali, abençoe minha vida, meu ministério, o meu noivado. Eu tenho certeza que Deus vai te abençoar, tá bom? Deus abençoe e aplauda ao Senhor. Bem.